durante um tempo, agir como se fosse um bicho, né? Como se fosse um lunático aí. Mas a gente vai falar isso hoje, né? Era só esse texto que ficou faltando, assim. Do mais, né? Eu tranquilinho. Mas a gente já vai começando a orar, né? E a gente já adianta aí, né? Já usufrui daquilo que Deus tem para nós nessa manhã abençoada aí. Pedir para o Gustavo. Ô, Gustavo, você pode orar para nós, por favor? Bom dia, pastor. Posso sim? Pai, muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aprendendo contigo mais da tua palavra. O Senhor abençoe esse estudo, abençoe as nossas vidas e nos dê uma manhã e um dia cheio da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá, então. Pega a sua Bíblia aí em Daniel, a partir do versículo 19 de Daniel. Vamos dar um destino aqui, né, naquilo que Deus tem para nós. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, né, estive atônito por algum tempo, e seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei, e disse Beltesazar: não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o Senhor seja contra os que têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. E aí, nesse primeiro versículo aí, a preocupação de Daniel não era não saber a interpretação, mas era responder para o rei o que haveria de acontecer, porque Daniel não sabia a reação de Nabucodonosor, né? Mesmo porque já vinha de um processo lá quando Ananias, Azarias e Misael falaram sobre não se dobrar diante da estátua do rei, eles foram jogados na fornalha. E assim eu vou falar com esse homem aí, o que esse homem vai fazer? Mas em Mateus capítulo 10, pega a sua Bíblia lá, no Evangelho de Mateus capítulo 10, a partir do verso 28 e 33, ele vai dizer assim, ó: não temos que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vende dois pardais por um acer, a nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos, todos da cabeça, está contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Né? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que estás no céu. Então, assim, na nossa vida a gente não deve temer aquele que pode matar, mas aquele que pode lançar a alma para o inferno. É uma coisa muito importante, porque muitas vezes nós temos que fazer algumas escolhas, e para manter, às vezes, um emprego, ou um ciclo de amizade, ou até mesmo, né, a, de não fazer aquilo que Deus nos ordena, a gente opta por fazer algo diferente, por medo, por temer. Mas aí Daniel entendeu isso aí, e aí ele chega no versículo 20, e aí começa a falar. A árvore que viste que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, seu fruto abundante, e que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e cujos ramos as suas árvores dos céus faziam morada, és tu, ó rei. E aí ele vai falar.
que cresceste e viesse a ser forte. Tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Gente, quando a gente olha Jeremias, abra sua Bíblia em Jeremias 26, Jeremias ele vai fazer uma profecia e ele vai falar, Jeremias capítulo 26, o verso 6 e 7. Jeremias 26, 6 e 7, ele vai dizer assim, ó. Então farei essa casa seja como um silo, e farei dela uma cidade maldição para todas as nações da terra. Sacerdotes, profetas, todos ouviram Jeremias quando a profecia essas palavras da casa do Senhor, né? Falando aí a respeito, né? Sobre o que aconteceria sobre Israel. Quando chega o Jeremias 27, aí um capítulo para frente, o verso 6 também, de Jeremias, então havia uma profecia sobre a casa de Israel, e ele vai continuando. Aí ele chega no verso 6, só para você acompanhar, 7, agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações o servirão a ele, e seu filho, e ao filho do seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o farão seu escravo. Gente, assim, ó, lembra que nós vimos que o Império Babilônico ele vai durar 80 anos, aproximadamente. E Deus já falou que o tempo do reinado de Nabucodonosor, o tempo babilônico, era até o neto de Nabucodonosor, né? Então, você teria aí, né, a Nabucodonosor, Nabonido, que era o filho de Nabucodonosor, né? E aí, depois de Nabucodonosor, aí, Belsazar, né? Que era o neto aí de Nabucodonosor, que foi o último aí a ter o nome aí do império, né? Desse império babilônico. E aí ele continua o verso 24 ainda, né? E aí ele vai falar de novo, verso 23, o vigilante, quanto ao vigilante, quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, né, o Kadosh aí, que descia do céu e descia, cortar a árvore, destruir, mas a cepa com raízes deixar na terra, atada com cadeias de ferro, de bronze, ferro e de bronze, e da erva do campo, seja ele molhado no orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos, né? Então, até aí, os 7 tempos é importante, e depois a gente vai ver tanto Salmo 1, vamos pegar lá o Salmo 1, e, aliás, Levítico, pega Levítico, depois a gente pega Levíticos capítulo 25, no Velho Testamento, Levíticos capítulo 25, só pegar aqui. Levíticos capítulo 25, o verso 2 e 4, ele vai falar sobre a terra, né? Então, Levíticos 25, o verso 2 e 4, ele diz assim, ó, fala aos filhos de Israel e diz ele, quando entrares na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás o seu fruto.
Porém, no 7º ano, haverá um sábado de descanso, o sabá, solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a sua vinha. Então, o que acontece aí? O povo de Israel podia trabalhar na terra 6 anos. Em um ano, ela podia descansar. O povo de Israel não se incomodou com essa ordenança de Deus. E aí, em Jeremias, volta lá em Jeremias. Jeremias 29, verso 10, 14. Quando chega em Jeremias, verso 10, 14, ele vai dizer assim, Jeremias 29, do 10 ao 14. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia, olha só, 70 anos atenderei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu, é, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as ações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos o lugar onde vos mandei para o exílio. O povo de Israel sabia quanto tempo eles iam ficar exilados. Esse texto de Jeremias é bem legal porque ele já fala, 70 anos é o seu cativeiro. Por quê? Durante 490 anos aí, né, o povo de Israel não guardou o sábado da terra. Né? Cada semana de Deus tem 7 anos. É uma semana, é um ciclo. Né? E depois, na apostila, tem aí algumas coisas mais sobre essa questão das semanas, de tempo. Né? Então, Nabucodonosor ele deveria ficar doido aí durante 7 anos. 7 anos aí, por causa de quê? E Deus já determinou. E é uma coisa que a gente às vezes se engana, é que, eu encontrei Jesus. Na verdade, a gente nunca encontra Jesus. Jesus se faz encontrar por nós. Né? Então, ele chega aqui em Jeremias, eu acho tremendo esse texto, porque ele falou, o período é de 70 anos, daqui 70 anos vocês vão orar por mim, vocês vão me clamar. Às vezes as pessoas falam assim, se não for pela dor, se não for pelo amor, a pessoa vem pela dor. Ninguém vai pela dor atrás de Deus, ela vai pelo amor da cruz de Jesus. A graça de Jesus nos alcança. Isso é muito importante porque o que nos constrange a orar não é nem a nossa vontade, é o Espírito Santo que nos constrange e a gente busca o Senhor. E aí aqui em Jeremias, né, ele é bem legal porque ele fala isso. Depois de 70 anos, vocês vão me buscar, vocês vão orar por mim. Já deu até um prazo, né, para a população buscar o Senhor, né? E isso é bem legal, né? E eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, que é pensamento de paz, né? E cumprirei a minha boa palavra, tornarei a trazer-vos para este lugar. Então havia uma profecia, um decreto do rei, porque eles não descansaram a terra durante 490 anos, desde a terra prometida, passa pelo rei Davi, passa por Salomão, todos os reis, durante 490 anos, a terra todo dia trabalhava. Né? Nós precisamos ter um tempo com o Senhor, um tempo de descanso, né, de refrigério com Deus. O verso 27 ainda, de Daniel capítulo 4, né?
o verso 27, falando aí, essa é a interpretação Altíssimo. Serás expulso, verso 25, de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. Dar-te-ão, né, de comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passarão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Provavelmente, Daniel conhecia essa profecia, né, de Jeremias. Então, assim, ele já sabia o que ia acontecer. Quando ele tem a interpretação, ele tem o sonho de Nabucodonosor, aí ele falou, nossa, Deus já falou para ele que o neto dele vai perder tudo, né? E ainda já falou, olha, nesse período, isso era novo para Daniel, né? Esse período, você vai ficar louco aí durante 7 anos. Gente, pensa um rei, o orgulho vai lá embaixo, né? O verso 26, ainda, ele vai dizer assim, né? Quanto que foi dito, deixaste a sempre a árvore com suas raízes, o seu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, rei, aceita o meu conselho, põe termo em teus pecados, pela justiça e tua iniquidade, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez prolongue a tua tranquilidade. Não é que algo vai deixar de acontecer, mas Deus ia prolongar. Quando Jonas vai pregar para o povo de Nínive, ele ganhou para o povo de Nínive 150 anos, né, a pregação de Jonas. Tudo que Deus ia fazer com o povo de Nínive, ele não fez naquele momento. Depois de 150 anos, Nínive é totalmente destruída lá, né? Essa região dos povos assírios aí. Mas o que é importante aqui? Quando você lê Ezequiel, vamos para Ezequiel 18, entre os profetas, antes de Daniel aí, primeiro livro antes de Daniel, né? Ezequiel capítulo 18, verso 21, verso 21 e 22, ele vai dizer assim, mas se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá e não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. O maior propósito de Deus é restaurar a vida, não é condenar. Mesmo porque nós somos criação do Senhor. Às vezes as pessoas tendem a sempre pensar num Deus vingativo, num Deus que quer sanguinário, que quer destruir todo mundo. Mas o propósito de Deus sempre é restaurar a vida das pessoas. Isaías 58, o verso 6, ele vai falar assim, Isaías 58, verso 6, né? Porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça a atadura da servidão, deixes livres o oprimido e despedace todo jugo. Porventuras não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolha em sua casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, cubras, e não te esconda do teu semelhante? É interessante que faz uma alusão aqui à parábola do bom samaritano, né? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então clamarás ao Senhor e te responderás, gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que arremessa a falar injurioso,
Se abrires a tua boca, tua alma, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Né? Sempre quando a gente traz o amor de Jesus na vida das pessoas, esse é o jejum que agrada a Deus. Né? Fazer o nome de Cristo ser conhecido e exaltado. Todas as vezes que a gente fala sobre o poder de Deus, sobre a graça de Deus na vida das pessoas, saciar a alma faminta, né? Falar do amor de Cristo que tem acontecido em nós. Ainda em Isaías 55, o verso 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, quando Daniel dá esse conselho para Nabucodonosor, no verso 27 aí, ele vai falar lá, olha só, Nabucodonosor, é isso aqui que você precisa fazer. Muda o seu caminho, né? E Deus provavelmente vai restaurar. Que nós possamos ter isso em mente aí. Então, todas essas coisas, verso 28, sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, um ano depois, passando ele o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia? Gente, a gente memória curta nossa, né? Nabucodonosor tem um sonho, ele tem interpretação, e assim, já faz um ano que Daniel falou, né? Havia uma promessa de Abraão, né? Abraão esperou 100 anos para ter o primeiro filho, né, da promessa. Isaac orou por Rebeca para ela engravidar 25 anos. Entre Jacó ter negado, né, falado para o pai dele lá, quando o pai vai perguntar assim, qual é o seu nome? E Jacó fala, meu nome é Esaú. Aí Isaac fala, mas a voz é de Jacó. Né? E aí, quando ele volta para Canaã, a primeira coisa que Deus pergunta para ele, fala, Jacó, nossa, nós estamos falando de 21 anos depois. Qual o seu nome, Jacó? E aí ele lembra disso. Pedro levou 45 dias para ser confrontado com Jesus, depois de ter negado 3 vezes Jesus. Quando ele chega no mar da Galileia, Jesus lá fazendo um churrasquinho de peixe, pergunta para Pedro 3 vezes se Pedro amava ele, né? Para confrontar o que ele tinha falado lá atrás. Então, assim, Deus sempre vai cumprir aquilo que ele prometeu em nossas vidas, de um jeito ou de outro, né? Mas aí parece que Nabucodonosor esqueceu disso, e depois de um ano, o coração dele se encheu, né, como meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Falava ainda o rei, gente, pensa, o homem estava ali, falando, e desceu a voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino. Né? Então, aquilo que havia no coração de Nabucodonosor foi expresso e Deus cumpriu a palavra dele. Lucas capítulo 12, abra sua Bíblia ali. Lucas capítulo 12, Evangelho de Lucas 12, vai falar uma história até parecida aí. Né? Lucas capítulo 12, verso 16, ele vai dizer assim, e lhe proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e razoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e ainda recolhei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi
a minha alma. Tens em depósito muito bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Né? A parábola desse homem aqui, o homem já era rico, tinha muitos bens, e aí ele teve uma superprodução. Em nenhum momento ele agradeceu a Deus pela fartura que ele tinha. Ele falou: vou destruir tudo e construir um galpão maior e vou aproveitar da vida. Né? Não que seja esse pecado, mas o pecado foi, em nenhum momento, né, olhar para Deus e falar: nossa, é Deus que me deu isso aqui. Igual o Nabucodonosor. E aí, nesse momento aí, né, ele foi expulso, o verso 32, será expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, e par-se-ão 7 tempos, 7 anos, por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem ele quer. Uma coisa importante aqui, falar rapidinho, pega sua Bíblia em Mateus capítulo 4, deixa eu ler aí, para a gente conseguir fechar isso aqui. Mateus capítulo 4 vai falar sobre as pessoas que eram curadas por Jesus. O verso 24 de Mateus 4, ele diz assim: a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e eles curou. Então, há uma diferença entre endemoniado e lunático aí, né? A pessoa que tem uma loucura na sua vida aí, olha só, Nabucodonosor ficou louco. E depois de 7 anos, do nada, a razão voltou para ele, porque Deus interviu, né? É interessante como Deus está disposto a curar qualquer coisa, né? A questão endemoniada é uma questão espiritual, mas o lunático, né, é uma questão física, né? A pessoa deu um surto lá, mudou biológico, mas Deus quer mostrar que tanto o que é espiritual quanto o que é físico, ele é capaz de curar. É só para a gente ter isso em mente e poder saber que a vitória está no nome de Jesus. Aí o verso 34, caminhando por fim aqui, mas no fim daqueles dias, Nabucodonosor, depois de 7 anos, levantei os olhos no meio do campo, lá onde ele estava correndo nu, lá, de barba grande, cabelo grande lá, né? Imagine o pessoal mal, né? Falou: oh, os filhos do louco aí, né? Nabonido, que era filho dele, o neto dele, Belsazar viu a situação do avô também, né? E tornou a minha entendimento, e eu bendisse ao Senhor e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. E aí ele começa a glorificar o nome do Senhor. Todas essas, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada e segundo a sua vontade, em nada. E segundo a sua vontade, ele opera como o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazer. Não depende do homem querer fazer. Aquele texto que nós lemos lá em Romanos. Não depende de quem quer ou quem busca, mas de Deus fazer o que lhe apraz, né? E ele usa aí o exército do céu. Aqui a gente vai poder falar, mas esse eu vou falar amanhã, do exército do céu, porque ele é bem gigante, então a gente vai ver a hierarquia aí dos anjos aí, né? A gente vai
falar sobre esse povo aí. Então, logo se tornou a vir o entendimento, também para a dignidade, o meu reino tornou-me a vir, minha majestade e meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no reino, e a mim me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Então aí Nabucodonosor reconheceu da grandeza de Deus e ele viu que nada acontece sem que Deus permita. Tudo que você ou eu imaginarmos, está na mão do Senhor. Eu queria ler mais uma vez com você em Romanos. Abra sua Bíblia aí em Romanos 9, só para terminar, Então, ele diz assim, o verso 16: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: por isto mesmo te levantei, para mostrar a ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem ele quer, e também endurece o que lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro direito sobre a massa, para o mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois? Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade a vossa ira, preparado para da perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então, por mais que eu queira fazer algo, não tem como resistir da graça de Deus, Se algo bom acontece na sua vida, lembre que Deus está direcionando a sua vida para isso. Amém? Amanhã a gente fala sobre o exército de Deus aí. Pai, eu quero agradecer por essa manhã, abençoar os teus filhos, que seja um dia ricamente abençoado neste dia. E que possamos, ó Deus, abrir mão da nossa arrogância, nossa soberba, entender que o nosso caminho está selado nas tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Obrigado por essa manhã juntos aí, novamente, em nome de Jesus.